antes da gente iniciar esse papo, Jaque, fala para mim um pouquinho, fala para o pessoal, né, um pouco da tua história. Tu és fisioterapeuta, como é um pouco dessa tua história aí para a gente? Vamos lá, então. Eu sou fisioterapeuta, né? Atuo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu acho que várias pessoas já me escutaram, né? Mas assim, que nem eu vinha de uma fase que eu tinha ficado um tempo sem atuar na fisioterapia, né? E aí, quando eu decidi retomar isso, sou casada com um dentista, e a gente vinha em casa discutindo, assim, né, sobre como é que eu ia retomar os meus atendimentos, porque eu tinha tido... eu tô com minha filha menor, tem 4 anos, e aí eu tinha ficado 2 anos com ela em casa, né, e tudo mais, e aí eu disse, eu quero retomar, mas eu não estava mais a fim de fazer o que eu fazia antes, assim, eu sempre tive atendimento domiciliar, atendia muito neuro, e isso aqui para mim estava sendo muito cansativo, assim, né? O meu físico já estava pedindo para eu fazer uma mudança de... Eu precisava fazer... Meu corpo estava pedindo que eu precisava fazer algumas mudanças dentro da minha carreira. E aí o meu esposo, né, sempre trazia meus casos de bruxismo, caso de ADTM, é isso e aquilo. Só que para mim isso ainda era muito distante, porque eu nunca tive isso na faculdade. Então, eu não sabia nem como é que era uma atuação da fisioterapia dentro das disfunções temporomandibulares. E aí, ele estava com um caso bem complicado, assim, e ele me questionando algumas coisas, e eu não sabia como falar, e eu disse assim, olha, tem que procurar daqui a pouco um fisioterapeuta especialista nisso, né? Eu não sei dele assim, mas então por que tu não vai estudar isso? Por que tu não te especializa nisso? E aí foi que aquilo ali começou, fiquei com uma pulga atrás da orelha de, mas será como é que se atua com isso, né? Como é que trata bruxismo? Como é que trata DTM? Porque o dentista, né, ainda tem, tipo, fica muito limitado, que DTM aqui, né, o bruxismo é só boca. E aí eu comecei a estudar, e para mim estava sendo bem difícil, daí quando eu comecei a estudar muito, veio a pandemia no início do ano passado, mas mesmo assim eu continuei buscando e, né, interagindo, e aquilo ali começou a me instigar. Eu disse, mas isso aqui é uma área tão legal de se trabalhar, assim, que tem tanta coisa, que aquilo ali foi me intrigando, assim. E aí, quando foi, eu acho que foi em maio, né, Randy, que tu lançou o teu primeiro workshop, eu estava procurando cursos, porque daí os cursos presenciais todos tinham sido cancelados, né? E eu fui para a internet, eu fui buscar o que tinha, que podia fazer online, ou que saísse alguma coisa para eu ler. E aí eu comecei a pesquisar, e saiu o curso do Randy, o workshop. Daí, quando eu vi aquilo, eu disse, mas era isso que eu estava precisando, um fisioterapeuta falando de DTM, porque tudo que até então eu tinha estudado eram dentistas falando de DTM, de bruxismo, né? E tudo que eu tinha lido. E aí eu disse, eu vou colar nesse cara aqui, vou ver o que ele tem para me dizer, né? E aí surgiu o workshop, e aí eu comecei a fazer, na primeira aula que nem dizem aqui no sul, né? Caiu os butiá do bolso, assim, sabe? Quando tu fica surpreso. E aí eu falei pro meu esposo, eu disse, Norton, olha aqui o que eu aprendi numa aula. Que daí foi a aula que tu falou do trigêmeo, né? E aí eu disse, cara, olha aqui, eu nunca tinha visto aquilo, né? Aquilo ali foi eu disse assim, agora eu não paro mais de estudar isso. Ali eu me apaixonei pela coisa, né? E aí eu fiz o workshop, né? Fiz ele, fui lendo e fui estudando. Semelhante a essa maratona que a gente vai fazer agora, Exatamente. Né? A gente mudou um pouquinho a dinâmica, que a gente sempre tenta modificar para poder avançar, adaptar mais. A gente vai escutando muito os participantes para poder tornar mais fácil. Então, eu acredito que se já foi bom naquela primeira vez, né, que você participou, essa tende a ser bem melhor, porque a gente vem entendendo, de fato, quais são as dificuldades, né? E aí a gente fala direto para a dificuldade, né? Sem, como eu costumo dizer,
focado no que gera resultado e não naquilo que complica mais a gente, né? Exatamente, Andy. A gente vem vendo, né, que os teus cursos, os teus workshops vêm crescendo muito, assim, né? Porque, tipo, é nítido, né? As pessoas te trazem isso, né? Os alunos estão trazendo cada vez mais e a gente vai vendo que nem quando eu fiz o workshop foi muito menor do que é hoje, assim. Então, cada vez tu traz mais coisas, né? Por isso que a gente fica cada vez mais instigado em querer saber mais, né? Sim. E aí foi ali que eu comecei aí eu fiz o curso. E aí comecei a atender, e aí a gente está atendendo e vai aprendendo e vai estudando, porque cada vez mais tu quer aprender mais e mais e mais e mais. E isso é muito legal, né? Assim, a gente vai se... Tipo, eu me redescobri, né, Randy? Eu sempre falo isso pro Randy, assim, que ele foi o responsável por eu me reapaixonar pela fisioterapia, assim, porque eu voltei a ser fisioterapeuta. Né? Eu tinha deixado de ser fisioterapeuta, então eu voltei literalmente, né? Literalmente. Sim. Então, assim, me trouxe de novo a paixão, assim, de atender, de ver os resultados, sabe? De tu pegar o paciente e de tu saber que tu vai dar resultado. Não pode ser que tu não dê o resultado que tu esperava no primeiro atendimento, mas tu sabe o caminho que tu precisa percorrer para chegar no 100% que tu queria. Aí, no segundo, se tu não conseguiu isso no primeiro atendimento, no segundo atendimento tu já sabe o caminho que tu vai fazer. Isso sabe? Eu costumo até conversar com algumas pessoas que eu digo é igual andar de carro. Na primeira vez que você anda de carro, você estanca um pouquinho o carro, né? Até você pegar o manejo, existe uma necessidade, um tempo, realmente que a coisa fique manual, que a coisa comece a andar, automático, na verdade, que a coisa fique automática, comece a andar. Mas eu costumo também dizer, você já deve ter ouvido falar isso, não importa a velocidade do aprendizado, o que importa é a direção para o resultado, né? Mas, com certeza, com poucas coisas, a gente já vê relatos de muitos, né? Do pessoal que acompanha aí a live, por exemplo, de que, só com aquele conteúdo da live, Randy, com aquela dica, com aquela técnica que tu passasse, eu já consegui ajudar meu paciente. Então, já não é mais aquela realidade de você fazer 10, 20, 30, 40 sessões de fisioterapia. Já não é mais a realidade também para o dentista que acompanha a gente, né? No seu diagnóstico, na sua estratégia, né? De tratamento. Ele não vai colocar mais uma placa por colocar, ele não vai colocar um aparelho ortodôntico por colocar, né? E agora entende que antes, muitas vezes, de fazer um aparelho ortodôntico, de indicar o aparelho ortodôntico, ele precisa olhar outras coisas. E assim sucessivamente, né? Acho que a gente vem trazendo isso. E o mais interessante, Jaque, que você falou, a gente vai crescendo cada vez mais, é que a gente ensina sobre disfunção de ATM, como é algo tão complexo e tão bonito, assim, fisiologicamente. Tem colegas nossos tratando paralisia facial com as tecas da disfunção da ATM. Por que isso? Porque o temporal tem íntima relação também com o nervo facial. E aí tudo se conecta, e quando você vai aprende a tratar o temporal bem para gerar qualidade de função, tem vindo na cabeça do pessoal, opa, se o facial passa por aqui, deixa eu ver o que acontece. Aí pega, trata, bingo, o paciente melhora. E isso a gente vem construindo muito, essa capacidade essa versatilidade, né? Exato, né? E tipo assim, que nem depois que tu aprende DTM, o teu paciente que chega com dor no ombro, a primeira coisa que tu vai fazer é tratar DTM dele, tu não trata mais o ombro, sabe? Porque os pacientes estão tensionados ali de uma forma que reflete lá no ombro. Tu vai entender por que reflete no ombro, né? Então, esse conhecimento... O fone saiu um pouquinho, não tá saindo aqui, tem que mexer aí. Tá me escutando, Randy? Não. Não?
Agora vai. E aí, voltou? Pronto, voltou. Tá, deixa eu dar um Show. contato, então, aqui. E é bem assim, então, até hoje, né, eu tenho, depois do Randy talvez vá abordar, mas hoje eu tenho uma filha que tem problema tem DTM, né, e hoje ela foi fazer uma revisão com um atendimento com uma otorrinolaringologista, porque ela tem a voz bem nasalada, e a gente vem tratando tantas coisas com ela, assim, né, que agora eu disse, não, agora chegou o momento da gente tratar isso. E a dentista, que é uma ortopedia funcional dos maxilares, que trata ela também, disse assim, já que vamos começar a buscar agora vamos começar a dar atenção para esse caminho agora, para a gente ver de onde é que está vindo isso. Aí eu questionei ela, tu acha que isso é uma disfunção de língua, que ela obstrui a passagem do ar por ser uma língua hipotônica, né? O fundo de palato mais hipotônico também, e isso acaba obstruindo a passagem do ar e acaba fazendo uma voz nasalada, ou isso pode ser um transtorno otorrinológico, né? E aí ela disse, vamos fazer uma avaliação para a gente tirar a nossa dúvida. Eu acho que a Melissa pode ter alguma obstrução que pode estar dando isso. Daí nós levamos hoje, foi muito legal, porque eu digo assim, hoje para mim foi uma aula ao vivo, né, de todo o sistema, porque ela conseguiu colocar uma microcâmera por dentro do nariz e chegou até a glote. Então a gente tudo que a gente estuda no curso, hoje eu vi ao vivo, assim, né, as coisas acontecendo. E aí tu vê o tímpano lá, como é que é o tímpano, quando ela colocou a microcâmera no ouvido, como é que funciona o martelo, o estribo, aparece tudinho ali, sabe? E aí depois eu disse assim, caramba, agora, sabe, aquilo ali te dá tu consegue enxergar tudo aquilo que tu estuda, assim, funcionante, né, de uma forma tão real. E aí nós conversando, daí depois ela me disse, tá vendo o tímpano dela? Que ele tá meio côncavo. Aí eu disse, pois é, daí eu disse, porque aparecia assim, daí ela disse assim, tu viu, ele é transparente, né? Eu disse, sim, tá tudo certo, ela disse. Só que tá vendo, sabe por que ele tá assim? Porque ela tava com os cornetos muito edemaciados, a gente tá tendo muita mudança de temperatura agora aqui no sul, que nem a gente teve há 2 dias atrás 30 graus e hoje a gente tá com 15. Então, assim, as crianças começam a ficar nariz escorrendo, rinite, coisa. E aí ela disse, realmente, ela tá bem, com os cornetos bem edemaciados. Aí ela disse, e ela tem alguma coisa que faz com que a diferença de ar entre a cavidade nasal e do ouvido... A trompa de Eustáquio, né? Isso, exato. A trompa de Eustáquio ali fica com menos ar do que devia, e aí suga o tímpano, né? Daí tu já veio lá qual é o músculo, qual é a inervação que faz aquilo, que o trigêmeo está envolvido com tudo isso, sabe? Então, assim, ó, quanta coisa a gente aprende, e tu começa a fazer interação, ela assim, já que ela escuta bem, tudo bem, mas... olha quanta coisa, né, que daqui a pouco a gente movimenta um negocinho e as coisas... E aí ela se continua trabalhando, faz, porque tem muitas coisas que a gente vai trabalhar junto para a gente conseguir chegar recuperar essa função dessa língua, né, trazer essa língua mais para posterior e tudo mais. E eu disse, olha só, né, eu disse, esse curso, assim, para mim foi tudo, né, porque eu disse assim, se tu vai num médico, tu fala assim, ó, sabe, tu consegue entender literalmente tudo que está acontecendo, isso é maravilhoso. Não. E eu costumo falar, até você deve lembrar disso, que eu digo, é você criar autoridade para conversar de igual para igual com todo mundo, né? Exatamente. Porque você não tá... A gente não ensina, é bom frisar, pessoal, a gente não ensina você a tratar como fisioterapeuta, a gente não ensina você a tratar como dentista, a gente não ensina você a tratar como fonoaudiólogo, a gente ensina você a entender a causa do problema e aí você tratar. Exato. E a gente passa isso, né? Esse raciocínio, esse passo a passo,
onde na maratona da ATM Sem Dor, frisando aqui de 10 a 21, a gente vai ensinar exatamente esse passo a passo, esse direcionamento que você tem que ter para visualizar a causa do paciente de forma com a ordem cronológica, com a ordem causal, em termos de causa e consequência, em uma ordem de dinâmica para que, de fato, o paciente ele seja entendido como um indivíduo único, integrado, sistêmico, e não apenas como um ouvido com baixa acuidade, né, com baixa sonoridade, um masseter tenso, um músculo cansado. Não, não é isso. Existe um contexto, como você mesmo falou aí, Jaque. Como é bom ter esse conhecimento e poder conversar, participar de um exame, e tão importante, né? Aquela coisa, se você tivesse participado do workshop e só tivesse servido para você entender o caso da sua filha, já estaria pago, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Imagine você conseguir transbordar isso para os seus pacientes, fazer o seu paciente ficar bem também, né? Trazer, às vezes, né, de que nem eu falo, eu gosto muito assim, eu atendo o meu paciente, mas depois eu sempre explico para ele o porquê de alguma coisa, porque às vezes os pacientes ficam, tá, mas por que tá mexendo aqui, por que tá mexendo assim, né? Eles ficam, às vezes, porque tudo que é novo causa um certo receio, as pessoas às vezes demoram um pouco para se entregar também, né? Mesmo que a pessoa esteja com dor, às vezes ela passou já por tanta coisa, né? Às vezes quem tem DTM, às vezes já fez de tudo um pouco, que quando chega na tua mão, daí tu vai mexer na cabeça do cara, ele vai dizer, tá, calma aí, o que tu vai inventar agora, né? Lá vem a louca. Aí então tu começa, eu sempre explico, assim, e os pacientes ficam surpresos com aquilo, assim, porque eles conseguem captar o que realmente tu tá fazendo, porque eu gosto de explicar, ó, a gente vai mexer aqui, porque o que acontece quando tu tá mexendo no temporal? Existe, ali tá passando isso, né? Então, tu vai fazendo relações, né? É claro que a gente não fala nos termos técnicos, não, mas tu dá esse embasamento no paciente para ele saber o que ele tem, né? Sim. Porque para ele saber quais são as reais disfunções dele, porque uma coisa é dizer, não, tu tem DTM, tu tem bruxismo, mas tá, o que é isso na real, né? De onde é que vem isso? O que causa? O que está causando isso? Então, no momento que tu faz, eu acho que o paciente consegue também, além de te dar credibilidade, que isso, tu mostra que tu não tá fazendo nada, que é achismo, né? Que tu tá fazendo um negócio que tu sabe o que tu tá fazendo, mas que traz uma segurança para ele também, de dizer, agora eu sei o que eu tenho. Agora eu sei que eu estou tratando a causa do meu problema. Eu não estou mais enxugando gelo. Eu lembrei de que um paciente disse para mim, até que enfim encontrei alguém que preste. Ele saiu assim. Até que enfim encontrei alguém que preste. Eu dei uma risada na frente dele. Eu até disse, desculpe, mas a sua expressão foi tão assim, espontânea. Que deu essa vontade da gente realmente dar uma risada, porque assim como você mesmo falou aí, talvez muitos que estão assistindo, a gente não tem isso na faculdade, né? Disfunção de ATM, na verdade, para fisioterapeuta músculo cansado, né? E sim, disfunção de ATM para o dentista é uma oclusão alterada e um disco alterado. Só isso. Pelo menos é o que muitos colegas conversam com a gente, já relataram, já fiz lives aqui com dentistas, inclusive domingo a gente vai ter a Vera Veríssimo, que é uma ortodontista portuguesa, que vai participar com a gente no horário de 12h47. Ótimo. Onde ela vai falar exatamente como, vamos dizer assim, a metodologia que a gente trabalha tem ajudado os dentistas portugueses, né? Ela na Europa ajudando o pessoal, atravessando o Atlântico para ajudar o pessoal. Então vai ser muito bom domingo, muito legal. E aí,
essa falha que a gente tem no ensino, e é o que eu costumo falar, não é culpa sua, não é culpa minha, mas é culpa do sistema, né? É o sistema. É deficiente. Mas não é porque o sistema é deficiente que você vai continuar deficiente, né? Exatamente. É aquela coisa, tal coisa é errado, mesmo que todo mundo estivesse fazendo, e tal coisa continua sendo certo, mesmo que poucas pessoas estejam fazendo. Então, você tem que procurar fazer o certo. E o que eu sentia muito, assim, Randy, é que a fisioterapia, ela não tinha, tipo assim, isso é do dentista. Eles tinham, acho que isso muito, sabe, é uma crença, era como se fosse uma crença limitante da fisioterapia. Tipo assim, não, isso aí é coisa do dentista. Então não vamos se meter muito, porque assim, o que a gente vai só, vamos relaxar uma masseter, no máximo um temporal, e era isso, sabe? Então vamos deixar para o dentista resolver isso aí, porque a gente não tem muito o que fazer, sabe? Essa era a visão muito antiga, assim, da coisa, né? E que ficou no sistema, ficou ali, né? Daí no momento que começam a surgir, né, estudos e tal, a gente vê que, eu digo, não é a guerra com os dentistas, mas a gente vê que a gente pode contribuir com isso muito mais do que qualquer um já sabia, podia saber. Sim. Né? Então, sim. Aí que se descortinou, né, Randy, essa nova visão sobre as disfunções temporomandibulares. E aí que começaram a se fazer as correlações de que DTM não é só DTM, DTM tem a ver com a postura, tem a ver com o cervical, tem a ver com o crânio, tem a ver com um monte de outras coisas, né? Tem até a ver com refluxo gastroesofágico, tem a ver com um monte de coisas que as pessoas às vezes não têm ideia. Então, o quanto tem para se estudar, né? E para se falar sobre DTM, para se atender DTM, e que a gente não tinha, porque na nossa faculdade a gente não teve professores que sabiam falar sobre isso. Tomara que daqui para adiante a gente possa ter cada vez mais pessoas mais esclarecidas, né, nesse assunto e mais aprofundadas, para que a gente possa trazer mais isso para que, né, as pessoas sejam realmente tratadas dessa forma, né? Sim, e tem tanta coisa, que, como eu falei no começo, você foi uma das primeiras pessoas a aprender e a utilizar e a reproduzir essa metodologia que a gente trabalha. Mas quando você olha para trás e vê a evolução do que a gente já acrescentou no processo, a gente já acrescentou a discussão sobre cirurgia ortognática, a gente já discutiu sobre a posturologia, a gente já discutiu ciência, vem discutindo, antes a gente não falava muito sobre ciência, a gente vem discutindo ciência, o que a ciência faz, porque é importante a gente agregar isso, né? A gente vem preenchendo as lacunas exatamente dessa complexidade que é a disfunção de ATM. E que é inadmissível você estar frente a frente com o paciente e colocar uma plaquinha, um aparelho ortodôntico, algo de paliativo apenas, ou você fazer massagenzinha, laser, e TENS para isso. Chega a ser inadmissível você encontrar profissionais que fazem isso ainda hoje, né? Hoje, em pleno século XXI. Exato. Então, a gente está aqui meio que martelando, eu trago conteúdo intenso, inclusive a live de hoje foi tão boa sobre as alterações posturais que eu deixei gravada lá, né? Ai, ótimo. E a gente vem discutindo com você, ontem discutimos com o Marco, discutimos com a Márcia, discutimos com a Luciane, justamente para que a gente ouça também quem está do outro lado fazendo, né? Praticando e sentindo na pele como é ser esse profissional com raciocínio mais elitizado, diferenciado, que está no mercado de trabalho sentindo o que o paciente fala, né? E aí, Jaque, para a gente tentar ser mais objetivo, você já falou muita coisa sobre dificuldade, de como você se sentia, assim, mas de forma mais objetiva, qual era a tua maior dificuldade antes de me conhecer? Como você se sentia? Teoricamente, não
na verdade, não chegava a sentir, né? Não sabia de nada, né? Como era assim que você se sentia? Qual era a minha dificuldade, Randy? Era entender como é que funcionava a ATM. O que era a ATM? Porque, assim, por mais que tu pegue nos livros de anatomia, tu não encontra o que tu fala. Entende? Essa complexidade de coisas, de músculos, de nervos, não, tá tudo muito segmentado, né? E aí, para quem não sabia nada, que eu não sabia nem por onde começar a estudar, eu sabia que tinha uma mandíbula, uma maxila, né, um disco intraarticular ali, alguns músculos que tu pega ali nos livros que fala, mas a interação deles, como é que quando um trabalha, como é que o outro tá, né? Qual é a inervação que passa dentro desse crânio que tá ali interferindo também, desde a gente, é um universo que tá tudo separadinho, tu tem que correr atrás, olha, para conseguir compilar, Randy, o que tu faz no curso, tu vai ter que ter uma biblioteca em casa e correr atrás. Eu digo assim, tu vai demorar um ano inteiro estudando, catando coisa, né? Procurando coisa para conseguir juntar e chegar no raciocínio que tu nos passa. Porque e ver se dá certo, né? Ainda, né? E ver se dá certo, porque ainda tu vai ficar pensando, será que o que eu tô pensando, o raciocínio que eu tô fazendo tá certo também, né? Então, era isso, sim, assim, eu não sabia a interação das coisas. Eu comecei a estudar, que nem quando eu comecei a estudar o bruxismo ali, que eu comecei a ler sobre, porque é uma coisa que cai muito no consultório do dentista. Que eu comecei a estudar sobre o bruxismo, daí tu começa, tá, mas o cara aperta, mas por que ele aperta os dentes? Mas e qual é a estrutura que tá fazendo isso? Até, sabe? Aí tu começa, eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia por onde... Eu tinha horas que eu chegava, eu parava para estudar, e lia, e eu dizia, tá, eu li tudo isso e parece que não entrou nada, porque tá faltando uma base para... Sabe quando tu não tem a base ali da anatomia direitinho, como é que... Eu não tinha isso, então eu lia, mas eu não conseguia integrar as coisas. Eu não conseguia integrar. E aí, no momento que eu fiz o curso, que daí tu consegue visualizar, eu digo, tu consegue visualizar as engrenagens, o passo a passo, essa coisa exato, todas as estruturas se integrando desde a anatomia, a biomecânica e depois as técnicas e os tratamentos em si, que tu começa a ver, pô, agora sim, agora, tipo, se aparecer ali, eu sei o que está acontecendo, eu sei que por onde é que eu vou começar, né? Agora eu consigo enxergar, eu fecho o olho e enxergo ali. Antes eu fechava o olho, era um universo lá, sem nada, era uma escuridão. Então são coisas que tu começa, né? Tu vê a luz no fim do túnel e tu sabe que é aquele caminho ali que tu tem que seguir, né, Randy? Então, é essa clareza de detalhes e de conhecimento que tu passa no curso que faz a gente ter essa segurança, sabe? Eu não me sentia segura, né? Então, assim, eu ganhei segurança no atendimento, eu ganhei esse conhecimento que me trouxe isso, esse raciocínio clínico avançado que tu traz, que é fundamental. Então, são coisas que precisam andar unidas e eu não conseguia agregar as coisas. Para mim era tudo muito, muito novo e muito difícil. Era difícil para mim. Para mim era difícil entender o que era ATM. Sim, sim. É bem difícil mesmo, assim. E aí, Jaque, a gente sempre toca nesse assunto que você falou sobre a sua filha, porque, para quem não sabe, eu não ensinava nada sobre ATM, eu tenho, na verdade, né, uma mentoria de fisioterapia, onde a gente fala sobre hérnia de disco, onde a gente fala sobre dor no ombro, onde a gente fala sobre dor visceral, onde a gente fala de queixa de joelho, queixa de tudo, sacro ilíaco, a gente fala de tudo. Eu ensinava isso mais de forma intensa, né? E quando eu ensinava isso de forma intensa, enquanto eu estava nisso, eu passei por um grande problema, que era a questão da minha filha, que apareceu com uma disfunção de ATM bem importante. E quando foi no workshop que eu contei essa história, a Jaque falou, nossa, parece com a Mel, igual que é a exatamente minha. essa questão da filha dela que
Exatamente, ela fez não. E olha como essa criança ficou. Então, na maratona, pessoal, vocês vão conhecer exatamente essa história, né? Como a Esther, né, que é minha filha, ela era, né? E como hoje ela está, né? Vamos dizer assim, após a gente entender que a disfunção de ATM não é uma disfunção mecânica, mas neurofisiológica. E colocar a neurofisiologia ao nosso favor para tratar, e aí o nó desatar. E foi isso que a Jaque meio que se conectou, né, Jaque? Foi muito grande. Estudar isso. Porque a Melissa apresentava uma discrepância de altura, né, de maxila com mandíbula, o espaço que ela tinha era maior que um dedo, assim, ela não encostava os dedos, a mordida no lado esquerdo, ela não encostava os dentes. E isso, a gente vinha acompanhando ela, né, e eu dizia, mas será que isso vai melhorar? Perguntava para o meu esposo, ele disse, calma que ela está crescendo, vamos... Aí a gente conversou com um amigo nosso que era odontopediatra, e ele disse, eu acho que a Melissa chupava bico ainda na época, né, com 2 anos, e aí ele disse, eu acho que seria interessante tu tirar o bico, porque o que acontece, né? Claro, agora eu entendo, mas aquilo ali era um espaço vazio, né? Então tudo ia para lá, a língua vai para lá, o bico ficava ali, né? Era o lado mais fácil, então tudo ela colocava ali, e aí aquele crescimento também não se desenvolvia. E aí, só que chegou, daí quando eu via a foto da filha do Randy, aquilo ali me tocou assim de um jeito, eu disse, não, olha aqui é o caso da Melissa, né? É muito parecido, ela tem essa mesma mordida cruzada, assim, era muito parecido. Aí eu mostrei para o meu esposo, ele ficou impressionado, assim, eu disse, nós vamos começar a tratar a Melissa agora, eu disse. Aí eu fiz o curso, daí a gente começou a tratar, a mordida dela melhorou muito, assim, durante o curso a gente conseguiu diminuir muito daquela mordida que era extremamente cruzada, assim. A Melissa, eu sempre dizia, a Melissa, ela tinha a mandíbula aqui redondinha e aqui ela fazia um canto, tá? Porque ela não encaixava assim, né? Só que ela fazia um canto, ela não encaixaria nunca a mandíbula dela dentro da maxila, porque era maior do que a maxila dela. Tamanha assimetria. Sim, e aí a gente começou a olhar as fotos, e quando ela sorria, ela tinha um estrabismo do mesmo lado. Ela fazia uma convergência do olho, sabe? E aí eu disse, não, calma aí, tem mais coisa envolvida aí, sabe? E aí a gente começou a trabalhar, e fui trabalhando várias coisas com ela, daí eu disse, não, mas eu acho que a gente vai ter que procurar uma ortopedia, porque eu queria fazer uma avaliação mais profunda com ela, assim. A gente levou ela numa ortopedista de maxilares e uma odontopediatra, e aí a gente fez uma panorâmica com ela, né, para a gente ver como é que estava a estrutura óssea dela, se ela estava acompanhando, se o crescimento dela estava condizendo. E aí a gente viu que ali tinham vários desvios, várias disfunções, tanto de esfenoide, e aí ali, nossa, aquilo ali foi, e ela tinha um ramo da mandíbula menor do que o outro. E aí daí ela disse, não, nós vamos trabalhar agora, porque ela está crescendo, e agora é a hora, porque se a gente não trabalhar agora, a Melissa é um caso para cirurgia quando ela for um pouco maior. E aí eu disse, não, Deus o livre, né, vamos, a gente tem tudo para ganhar agora. E aí a gente entrou com as pistas, já faz quase 1 ano que a gente está tratando a Mel, e aí ela está respondendo super bem, eu digo assim, é outro crânio, é outra boca, é outro tudo, assim, né? Isso, e aí, ela sempre aparece. Tá aqui, só foi falar nela, ela apareceu. E aí a gente começou a tratar isso, assim, a tratar boca, tratar, né, da Oi Mel. Oi, Mel. E aí foi que a gente começou a ver os resultados, assim, né, Randy, de crescimento ósseo, de reorganização, descruzou a mordida. Claro que ela ainda precisa ganhar um pouco de
crescimento vertical em alguns sentidos, mas é outra, que nem a gente fez acompanhamento com fotos nela, assim, e a gente pega a primeira foto e a última foto dela, é gritante a simetria de rosto, tipo, a bochecha de um lado e de outro. De um lado, ela não tinha músculo, né? Ela é totalmente hipotônica. Agora, ela tem equilíbrio de musculatura, de força mastigatória também. Então, eu falo assim, trabalhar com criança é tudo muito rápido também, né, Randy? Se a gente também... e assim, ao mesmo tempo que é rápido para ganhar, essa é a grande... É o que me pega, assim. Ao mesmo tempo que é rápido para se ganhar uns bons resultados, se a gente não trabalha, a gente deixa de ganhar. E aí, se tu deixar de ganhar na criança, é um adulto que sofre depois. Isso. Sabe? E é isso que assim, quem tem a possibilidade de trabalhar com as crianças, de ter paciente infantil, né, os pediátricos, assim, gente, aí se faz total diferença na vida adentro, assim, porque ali é a hora, porque, que nem a gente estava conversando, a criança, ela cresce 1 milímetro de osso por semana. É muita coisa. Num mês são 4 milímetros, é quase meio centímetro de espessura óssea, de crescimento ósseo. Tu imagina isso, né? Se a gente tem esse crescimento desordenado. Aí as assimetrias, né? Elas tomam forma. Só que daí aí depois que tu... com enxaqueca crônica, dor de cabeça, cefaleia, os estalidos, começam a coisa... vai desdobrando, né? O problema vai sendo desdobrado, né? Ô, Jaque, depois de você começar a estudar assim tão profundamente aí com a gente, comigo, dentro da metodologia que a gente trabalha, o que aconteceu na tua vida assim que você disse, isso aconteceu e eu não esperava. Nossa, isso aqui... Tipo assim, eu acho que acontece de tudo, né, Randy? Assim, caraca! Putz, a primeira coisa, né, Randy, assim, a satisfação de tu atender o paciente e ele sair sem dor, né? Isso aí não tem preço. Tu fazer, às vezes, um atendimento que tu pega o paciente, eu sempre assim, tu sempre vai na expectativa de que tu quer curar o paciente no primeiro atendimento. Eu sempre coloco que a minha expectativa... claro que tu quer minimizar. A minha expectativa hoje é minimizar ao máximo a dor do paciente, não que ele vá zerar, porque senão a gente se frustra também se não consegue, né, Randy? Mas é assim, é impressionante. Tu vai com aquele pensamento, tipo, eu vou fazer o meu máximo, né? Claro que o paciente também traz o máximo dele, mas quando termina o atendimento e o paciente diz, mas eu já nem sabia mais, sabe? O paciente fica surpreso, ele diz assim, será que... Às vezes ele demora para dizer, será que realmente eu não estou sentindo mais dor? Sabe? Será que isso é real? Sim, né? Porque às vezes o paciente vem com tanta dor, assim, com tanto desconforto, que no momento que ele sente que ele está diferente, aquilo ali chega a soar estranho para o corpo dele, sabe? Sim. E aí, às vezes, tu pergunta para o paciente, como é que tu tá? Eu tô meio estranha. Segundo, né? Ele diz assim, tô meio estranho. Eu disse, mas esse estranho é bom ou esse estranho é ruim? Aí, não, esse estranho é bom. Então tu acolhe esse estranho, que se ele é bom, né, vai te fazer bem. Essa é uma das primeiras coisas, né, Randy? A segunda é que tu consegue valorizar o teu trabalho, né? Tu começa a valorizar a tua hora clínica, tu começa a ganhar mais, tu começa a ter outros planos, tu começa a ver que tu pode trabalhar e ganhar mais do que tu ganhava, né? Tu trabalha menos e ganha mais. Então, eu acho que isso também eu digo assim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Porque a gente precisa disso, a gente vive num mundo assim. Então, a gente adora fazer o bem, mas a gente precisa do dinheiro para poder sobreviver. Então, isso é uma coisa que também te traz motivação, né? Te motiva a atender mais, atender melhor. Por quê? Porque o retorno também vem. Então, são coisas que eu digo, tu vai acrescentando coisas que antes tu estava numa roda
tu não saía daquilo porque tu estava acostumado com aquele sistema que tu criou para ti, né? Que nem a pessoa diz, tu tem que fazer fisioterapia, daí a pessoa já pensa, eu vou ter que fazer umas 12 sessões de fisioterapia. Hoje em dia, não. Quando o paciente diz, vamos fazer uma fisioterapia, então... mas quanto tempo a gente vai ter que ficar fazendo fisioterapia? Aí tu diz assim, olha, pode ser que em nenhum atendimento tu já fique sem dor. Eu não posso te prometer, mas eu não sei como é que é teu corpo, né? Que nem tu falou do carro. Cada carro tu vai dirigir de um jeito, né? Cada carro tu vai sentir de um jeito. E é que nem o paciente, cada paciente tu vai sentir de um jeito, né? Então, aí o paciente, mas como assim? Mas é plenamente possível, aí ele começa a entender. Quando se sabe. Totalmente. Então, assim, daí às vezes só um pouquinho, quando tu fala da tua hora clínica, pode. E aí tu fala da tua hora clínica, o paciente às vezes diz, nossa, né? Ele pensa, mas como é alta a tua hora clínica, o valor da tua hora clínica é alto. Mas depois que quando ele faz um atendimento e fica bem, daí ele já não acha mais caro, né? Porque antes ele pagava 10 atendimentos num valor X contigo, ele vai pagar metade daqueles 10 atendimentos se ele ficar bom num atendimento. Então, eu digo, é uma outra consciência, sabe, Randy? É uma outra forma de tu trabalhar, é uma outra forma do paciente te valorizar, reconhecer. Então, muda muita coisa. Que demais, show de bola. É isso mesmo. E Jaque, uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, e eu gosto até de ouvir outras pessoas falando, eu queria saber de você. E tudo isso você aprendeu online, né? Qual é essa experiência? Como foi para você isso? Randy, eu nunca tinha feito nada online, né? Nunca tinha estudado online. E eu arrisquei, porque eu disse, eu acho que eu sou... Só um pouquinho, amor. Brinca lá com esse aqui, senão a mãe não consegue escutar direito. Vai lá. Isso, foi. Aí para mim ia ser tudo muito novo. Eu disse, mas eu acho que não vai ter problema, né? Eu acho que daí eu disse assim, eu vou pagar para ver. Eu disse assim, eu nunca fiz nada, né? Antes eu não perdi nada. Eu acho que o online veio para ficar, tá? Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe isso de novo para todo mundo. É uma coisa que ninguém mais vai conseguir ficar sem. É totalmente possível aprender online. Mas e as técnicas? Mas o prático. Num curso prático presencial, tu tem um modelo, né, com um professor, às vezes, fazendo, e aí fica todo mundo em cima, às vezes tu não consegue ver direito, tu só tem uma oportunidade de ver aquela manobra sendo feita, e aí tu não consegue tirar as dúvidas que tu gostaria, né? E aí tu assistiu só uma vez e passou, e se tu não, né, às vezes tu não pode gravar, aí ou tu grava ou tu assiste, é complicado. E sendo que no online tu apresentou de forma super clara, super didática, né? Todo mundo conseguiu assistir, e aí se tu não assistiu, tu assistiu a aula, aí tu ficou em dúvida, tu volta lá, assiste de novo, volta lá e assiste de novo, volta lá e assiste de novo quantas vezes tu quiseres, né? Então, eu acho que isso é algo que não perde nada, sendo que o teu curso tem tu é muito próximo, né, assim, da gente, com os grupos também de cada turma. As pessoas que têm dúvidas nunca ficaram com dúvidas, porque no momento que tu coloca a tua dúvida ali, daqui a pouco o colega também ajuda, tu tá sempre ali para tirar as dúvidas também, né? A gente tá sempre dando o suporte que a gente consegue dar, mas ninguém fica desamparado, assim. Eu acho que isso é o grande diferencial, assim, de ter essa troca. E eu não perdi nada, eu acho que se tivesse ele presencial ou online, eu faria online de novo para não perder nada, assim, porque tu tem direito a ficar assistindo esse curso durante um ano. Entende? Durante um ano tu pode ver, rever.
Então, eu acho que é super válido e não se perde nada hoje com um curso online. Então, Jaque, eu acho que é isso, né? A gente bateu um papo bem legal hoje aqui. Sim. O pessoal pôde acompanhar um pouco da evolução, de como é essa forma que a gente trabalha. E eu queria lhe agradecer novamente de estar aqui dividindo com a gente essa história, essa, vamos dizer assim, essa jornada de conhecimento, de resultados bem interessantes, Jaque. Muito obrigado mesmo aí. Eu que agradeço, eu agradeço, Randy, sempre. Eu sempre te agradeço sempre, né? Porque eu estou aqui hoje por tua causa, né? Porque não é só um crescimento profissional, não é só um crescimento de conhecimento, né? A gente não agregou só isso. A gente agrega, eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito. É uma troca maravilhosa, assim, sabe? Então eu agradeço sempre muito ao Randy, né, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de conhecer esse mundo de desvendando a DTM, assim, que foi um marco na minha vida, assim, está sendo, né, muito legal. Jaque, muito obrigado. Eu que Muito boa noite. agradeço, Randy. Obrigada, um bom descanso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.